PDF, Força Descendente Pneumática, Plantadeiras DB ExactEmerge. Neste vídeo, vamos demonstrar o novo sistema pneumático de força descendente da linha. O sistema de força descendente evoluiu para alguns modelos de plantadeiras, passando de sistema mecânico para o sistema pneumático, possibilitando coletar o desempenho da plantadeira e realizar os ajustes através do monitor. O sistema utiliza sensores montados nas linhas que realizam a leitura da força descendente, identificando diferenças na compactação do solo. Na configuração do implemento, exibe a localização dos sensores nas linhas no perfil do implemento, denominados por sensores de força descendente das rodas guia. Para acessar o sistema, utilize o atalho para rodas calibradoras de profundidade, ou rodas guias dependendo do seu layout do monitor. Na sequência, acesse Margem de Força Descendente para chegar em Ajustes do PDF. O sistema PDF permite duas formas de trabalho. Destacado em vermelho o botão que permite alterar entre modo manual de ajuste e modo ativo. A primeira, onde o operador seta uma pressão constante, chamada de modo de ponto de ajuste ou sistema manual do PDF. Outra, onde o operador seta uma margem, peso na linha, alvo que pode variar a pressão de trabalho nas molas automaticamente, chamado de modo PDF ativo. MPDF, Força Descendente Pneumática Manual. No modo manual, escolhemos diretamente quanto de pressão queremos nas molas pneumáticas, sem levar em consideração quanto de força efetivamente podemos estar aplicando nas rodas calibradoras, similar ao sistema existente com molas mecânicas. A pressão nas molas pneumáticas pode ser vista em força descendente, exemplo com 1105 newtons, tentando se aproximar do valor desejado de 1100 newtons. Altere conforme desejado clicando nos botões de mais e menos. O valor medido em força descendente é capturado no sensor de pressão do bloco pneumático e é igual para todas as linhas. Deve ficar alterando levemente para mais ou para menos, conforme as linhas passarem pelo campo copiando as irregularidades do solo, gerando compressão e descompressão nas molas, mas jamais alterará o valor desejado automaticamente. Na tela de desempenho do PDF em modo manual, é importante observar a linha dos sensores realizando a leitura da porcentagem do contato com o solo. O normal encontrado é a medida média de 100%, podendo oscilar em certas ocasiões, devido à variação na compactação do solo ou trepidação da linha. No modo manual, o importante é iniciar realizando ajustes de pressão MPDF, para manter os gráficos de contato com o solo na cor preta, que representa o valor aceitável. APDF, Força Descendente Pneumática Ativa. No modo ativo, não é definida a pressão diretamente dentro das molas pneumáticas. Realiza-se a escolha da margem-alvo e definem-se alarmes para máximo e mínimo, configurando assim a faixa desejável de trabalho. O valor da leitura da margem é o resultado da soma do peso da linha mais a força descendente durante a abertura do sulco, leitura esta realizada pelos sensores do APDF montados nas linhas. Neste exemplo, 512 newtons é o registro da margem média de todos os sensores do APDF, com o acréscimo de 134 newtons de pressão na mola pneumática. Ajuste de pressão. A pressão correta nas linhas é necessária para que seja possível depositar a semente na profundidade desejada. Esse ajuste pode ser alcançado levando em consideração fatores como compactação do solo, velocidade de plantio e qualidade do percurso. Os braços das rodas calibradoras devem fazer contato com o eixo calibrador em todas as linhas. Algumas linhas têm nesses pontos montados sensores APDF, monitorando o peso que está sendo transferido para as rodas, que devem fazer contato constante entre os itens. Após plantar alguns metros, se as rodas ficarem pesadas para girarem manualmente, está correto. Rodas com um pequeno contato com o solo girando com muita facilidade, aumente a pressão. Rodas que ficarem pesadas a ponto de não girar manualmente, será necessário diminuir a pressão.
Realize ajustes de 50 em 50 newtons. Existe uma aba no SeedStar que monitora a qualidade do percurso de plantio das linhas. Esse campo, juntamente com o contato com o solo, serve de guia no auxílio para encontrar o melhor ajuste de pressão. Essa aba é um guia para um ajuste fino do PDF, após manter o contato ideal com o solo. A interpretação dos gráficos deve ser iniciada considerando como base que a linha parada e, portanto, sem movimento corresponde a um valor de 100%. Um valor de 0% indica a pior condição, com bastante trepidação. Um balanço acima de 70% é o normal durante o plantio. Já inferiores a 50% devem receber atenção, pois poderia estar prejudicando o contato com o solo. A relação entre condição do terreno e a velocidade de plantio pode gerar um balanço da linha acima do esperado. Se os gráficos constantemente permanecerem em laranja ou em vermelho, que seria a pior condição, diminua a velocidade de plantio ou aumente a pressão. Ajustes avançados e alarme. Acessando configurações avançadas no SeedStar, existem dois campos nas configurações avançadas da plantadeira para o PDF. É possível alterar o valor ajustando nos botões de incremento e decremento do PDF, anteriormente sugerido ser de 50 em 50 newtons. Podemos também definir o tempo de pausa do sistema do modo ativo de 10 até 30 segundos. Sua utilização pode ocorrer devido a algum evento específico de curto prazo, que o sistema alteraria a média da margem da pressão das molas pneumáticas. Na aba principal de ajuste do PDF, pode ser acessado a aba Alarmes do PDF e personalizar os alarmes para adequar os alertas com as condições do solo de acordo com os seus ajustes. A margem-alvo é alterada também automaticamente sempre que o valor for mudado na página principal em modo ativo. Nesta imagem, conseguimos entender a diferença nas colorações dos gráficos. Na cor preta, indicará performance dentro do desejado ou da faixa de alarmes. Na cor laranja, desempenho próximo do limite máximo inferior ou superior do alarme. Na cor vermelha, que a operação acontecerá fora dos limites pré-definidos. Em modo ativo, os gráficos estarão sempre indicando performance de cada sensor em relação à margem-alvo. O sistema automaticamente buscará atender o valor desejado. Em modo manual, após definir a força descendente-alvo, observe a margem resultante durante a operação e indique na guia Alarmes de margem o valor aproximado, pois não altera automaticamente, podendo mostrar gráficos de coloração diferentes, indicando algum problema que na verdade não existe. Dessa forma, mesmo em modo manual, utilize a leitura dos sensores em seu favor, sendo que quando for possível notar uma coloração amarela ou vermelha continuamente no monitor, o sistema estará denunciando diferença na condição do solo quando comparado ao seu ajuste inicial. Temos ainda um gráfico que está acessível nos dois modos de trabalho. Representa a força descendente aplicada nas molas pneumáticas, e sempre será a mesma para todas, conforme está mostrando 563 newtons. O sistema PDF é sobredimensionado para a pressão da linha. Dessa forma, são poucas as aplicações onde utiliza-se mais de 1000 newtons de margem ou de força descendente, mesmo possibilitando ajustes da faixa de 67 newtons até 1779 newtons. Pressão alta nas molas pneumáticas poderá levantar o chassi da plantadeira. Realize o correto ajuste da força descendente mantendo os braços paralelos das linhas em paralelismo ao solo, pois facilmente podemos utilizar pressão em excesso levantando o chassi. Para maiores informações, consulte o documento específico e o manual do operador do seu equipamento.